Olá, eu sou Isabela Rodrigues, sou fonoaudióloga, sanitarista, mestre em farmácia, terapeuta integrativa. Trabalho com muitas ferramentas das diversas práticas possíveis no Brasil e a ênfase sobre o Ayurveda, que é sobre o que eu vim falar hoje nessa apresentação aqui intitulada Medicina dos Novos Tempos, que é para falar um pouco sobre o quanto que o Ayurveda é uma medicina atual e quais são as compreensões dessa medicina, né? Desse sistema filosófico, desse sistema de vida que é o Ayurveda. Espero que seja de um apoio e aprendizado para você. Vamos lá. Primeira coisa, de onde vem o método, né? O método científico, né? Esse método acadêmico de ensinar as pessoas a se transformarem ou se formarem em profissionais de saúde, né? Porque alguém definiu quais eram as disciplinas que iam entrar no currículo acadêmico, né? E outras que não iam entrar no currículo acadêmico na formação dos profissionais médicos. E esse alguém foi uma encomenda que foi feita pelo governo dos Estados Unidos, nessa época fordista, nessa época da Fundação Rockefeller, e que foi intitulado o Relatório Flexner. Esse relatório Flexner definiu quais eram as disciplinas e quais eram as organizações, qual era a forma de se organizar o currículo dos profissionais médicos das universidades dos Estados Unidos. Então, o que entraria, o que não entraria, o que eles teriam que aprender para se considerarem médicos, porque cada universidade estava pensando um currículo, cada forma de fazer era uma, e eles criaram esse método, né, esse relatório, para ter uma base comum. Só que, nesse relatório, se priorizou muito o conhecimento da técnica e muito pouco o ato de cuidar. Então, a formação ela tinha que estar vinculada apenas ao pleno conhecimento da ciência médica. Estava desvinculado das preocupações sociais, do ato do cuidar, que são coisas que ficaram relegadas à mãe, à avó, aos curandeiros, não a profissionais médicos. Os profissionais médicos tinham que saber sobre técnica. E nós aqui do Brasil, como somos um país, né, um tanto quanto colonizado, né, pelo pensar e pelas definições dos Estados Unidos da América, nossos cursos, em geral, acabaram absorvendo essa metodologia, e é baseado nisso que a gente criou os cursos de saúde. Mas essa não é a única forma, né, de cura, não é a única forma de medicina que existe. E não é a única forma que estava em disputa quando da publicação do relatório Flexner. Um desses movimentos, né, de contestação foi intitulado o Movimento da Reforma Sanitária, que era um movimento que vem desde os anos 60, questionando a cura, questionando os processos de adoecimento, questionando as formas do cuidar. Esse movimento chegou no Brasil por volta dos anos 70, né? A Conferência de Alma-Ata, em 1978, foi um marco onde os ideais do movimento da reforma sanitária pautaram numa conferência mundial que a saúde deveria chegar para todos, que essa saúde deveria ser um direito humano, né? Que o Estado deveria prover esse direito, e que a medicina se desse de várias formas, abarcando as medicinas dos seus lugares, as medicinas culturais de cada lugar. E essa medicina deveria acontecer na atenção primária, né? Deveria ser oferta para todo mundo. O primeiro sistema de saúde, a porta de entrada do sistema. Esse movimento chegou no Brasil por volta de 78, depois de 78 em diante, e tomou muita força até que conseguiu se fazer muito presente e muito potente na tão famosa 8ª Conferência Nacional de Saúde. A 8ª Conferência foi a primeira conferência em que a população, inclusive, pôde participar e falar sobre escolhas das terapêuticas e da saúde que queria, em 1986, né? E o relatório dessa 8ª Conferência foi muito do que amparou a nossa Constituição Federal, que foi em 88, então 2 anos depois dessa referida conferência, a escrever os artigos sobre a saúde, né? A partir do artigo 196, que é o artigo da saúde,
que diz o seguinte: a saúde como direito de todos e dever do Estado. Então, do artigo 196 ao artigo 200, entraram muitas coisas dessa proposta da 8ª Conferência, e foi o embrião do que a gente pode chamar hoje de Sistema Único de Saúde. Mas desde lá, da 8ª Conferência em diante, a gente já via nas atas do Conselho Nacional de Saúde discussões sobre como chamaria essa política de práticas, né? Como aqui no Brasil a gente chamaria essas práticas que já estavam, que não eram a prática hegemônica, né? Não eram a medicina contemporânea, mas que já se fazia nos fazeres. Por exemplo, a acupuntura já era vista no Brasil há muito tempo. Então, apesar de não ter sido constituída uma política, já se discutiam, né, inclusive em 1989, tem um documento no CIASUS, que o CIASUS é o sistema de internação ambulatorial, né, o sistema onde se colocam todas as pessoas que entram, que dão entrada no sistema, são registradas no CIASUS, e no CIASUS já tinham registros de práticas alternativas sendo feitas no SUS. Então já existe isso, já estava no embrião do Brasil desde a reforma sanitária brasileira. Mas então o que são essas práticas integrativas e complementares em saúde, né? São as práticas que estão baseadas no modelo de atenção humanizada e centrada na integralidade. Então busca estimular mecanismos naturais de cura e de prevenção de agravos, de promoção e de recuperação de saúde, a partir de tecnologias que são seguras, que são eficazes, mas que vão ter uma ênfase na escuta acolhedora, no desenvolvimento de vínculo terapêutico e na integração do ser humano com o meio ambiente. Esse textinho aí é do glossário temático, que é um dos livros base que falam sobre as práticas integrativas. Mas trocando em miúdos, as práticas integrativas e complementares, que é o jeito que essas práticas ficaram conhecidas aqui no nosso país, são tratamentos que usam recursos terapêuticos que estão baseados nos conhecimentos tradicionais. Então, muitas vezes estão baseados em medicinas tradicionais e valorizam a natureza, o ser humano e as energias presentes em cada organismo. Então, no Brasil, ficou conhecido como Práticas Integrativas e Complementares em Saúde, e em 2006 foi publicada a PNPIC, que é a Política Nacional de PICs, que foi instituída no âmbito do Sistema Único de Saúde, com o objetivo de prevenção de agravos, promoção e recuperação da saúde, com ênfase na atenção primária, que é o lugar privilegiado para se contribuir com um nível resolutivo do sistema e com garantia de um cuidado que chegue para todo mundo, que seja humanizado e que seja um cuidado continuado, que como a atenção primária é a porta de entrada, a partir da atenção primária tem a ideia que se tem oferta de práticas em qualquer nível do sistema. Então, tanto nas unidades de saúde, nas UPAs, no nível de hospitais, todos os níveis podem oferecer as práticas integrativas. Os marcos legais aqui no país são a Lei 8080/90, que é a lei do SUS, né, a lei que criou o SUS, a Lei 8142, que refinou a lei do SUS, né, porque a lei do SUS ela tem muitas definições, mas ela não diz quem paga a conta e nem como é que a população participa. Então, a 8142 veio contemplar isso, dispondo sobre a participação da comunidade na gestão do SUS e também sobre as transferências intergovernamentais de recursos financeiros do SUS. Também, e com bastante destaque, para a PNPIC, que foi publicada a partir da portaria 971, e o decreto 5813, que também foi em 2006, aprovando a Política Nacional de Plantas Medicinais e Fitoterápicos, que são políticas que andam muito juntinhas, porque muitas das práticas integrativas nas medicinas contemporâneas, nas medicinas tradicionais, elas têm na sua base o uso de plantas medicinais. Então, aqui no Brasil, a regulamentação dessa política aconteceu junto, elas caminham muito juntas. Então, a gente tem hoje em dia no Brasil 29 práticas integrativas disponíveis. As 5 primeiras que entraram em 2006, e a partir de 2017 foram incluídas mais 14, que foi o ano que entrou a Ayurveda, e em 2018 entraram mais algumas. Tem mais algumas práticas ainda sendo analisadas, tem algumas dessas práticas que estão aí, que estão sendo questionadas se são realmente práticas integrativas, mas enfim, é uma política que está em construção, né? É uma política que está em discussão, porque a gente tem um terreno muito propício para disputa de qual a epistemologia que a gente quer no nosso país, né? De qual o SUS que nós queremos. Mas aqui na Bahia a gente tem a PEPIC, que é a Política Estadual de Práticas Integrativas, que foi publicada em 2019. Então a gente tem a Rede Pix Bahia, que é uma rede bastante atuante,
e que hoje em dia a gente já está pleiteando aí a política municipal para Salvador. Então a gente já tem a política nacional, já temos a política estadual, alguns municípios já têm as políticas municipais e a gente está no processo de correr atrás da nossa política estadual de práticas integrativas aqui em Salvador. Mas para que uma política, né, para que as práticas possam acontecer no âmbito do SUS, ela precisa, aí é só um exemplozinho de como é que está hoje, né, o quadro que está na Bahia, mas para que ela seja oferecida enquanto uma prática dentro do SUS, ela precisa estar registrada no CNES, que é o Cadastro Nacional de Estabelecimentos de Saúde. E esse CNES também é o que vai dizer quais são os profissionais de saúde, né, que estão habilitados pelos seus conselhos a praticarem práticas, né? Então não adianta você ter formação em prática, você só pode dizer que você aplica essa prática no seu contexto, na sua formação, na sua prática clínica, se o seu conselho liberar. Tem que estar registrado lá no CNES. Então isso é uma coisa que dá para verificar nos próprios conselhos, nos sites, é bem fácil. E aí, quando você abre cada uma das práticas, vem explicando o que essa prática é no âmbito do SUS, como é que o SUS compreende e onde que ela pode ser ofertada, né? Se ela é ambulatorial, é na atenção básica, é hospitalar, é atenção domiciliar, quem paga essa conta, né? Então, tudo isso tem que estar registrado direitinho no sistema SUS. Mas como funcionam essas práticas, né? Afinal. Então, a gente pode organizar as práticas de várias formas. Elas podem ser organizadas de acordo com o método de tratamento. Então, fitoterapia e plantas medicinais é um método de tratamento. Pode ser organizado por métodos de cuidados manuais, como acupuntura, quiropraxia, são métodos de cuidados manuais. Podem ser terapias corpo e mente, como tai chi, o yoga, são várias técnicas de corpo e mente. Terapias de grupo de apoio, como a terapia comunitária integrativa, que inclusive é a única das PICs que ela é genuinamente brasileira, nasceu no Brasil, né, debaixo de um pé de caju, a chamada TCI, Terapia Comunitária Integrativa. E além das práticas, a gente tem sistemas médicos complexos, que são o Ayurveda, a medicina tradicional chinesa, a homeopatia e a medicina antroposófica, dentro da Política Nacional de Práticas Integrativas. Mas a gente também tem sistema médico complexo como a medicina indígena. A medicina indígena é um sistema médico complexo, na verdade são vários sistemas médicos complexos. Então, são práticas são uma coisa e sistemas médicos complexos são outra coisa. Essas coisas são chamadas de racionalidades médicas. Então, um sistema médico complexo, ou uma racionalidade médica, ou uma racionalidade em saúde, é um conjunto integrado e estruturado de práticas e saberes composto de 5 dimensões que vão estar interligadas. Então, tem uma forma de entender a morfologia humana, né, a forma humana, que é o que a gente na biomedicina chama de anatomia. Tem que ter uma dinâmica vital, que é o jeito que o corpo funciona, que é o que a gente chama de fisiologia. Tem que ter um sistema de diagnóstico, né, pra gente dizer que a pessoa está doente ou saudável. Tem que ter um sistema de terapia, que é um sistema de cura. E tem que ter uma doutrina médica, né, que ela vem de onde, né? Como explica o que é a doença, o adoecimento, a origem, a causa, como essa doença evolui, como é que ela se cura. Então isso tudo a gente chama de doutrina. E quando a gente contempla essas 5 dimensões, emerge uma sexta dimensão que é chamada de cosmologia. Essa proposta é dessa maravilhosa aí que está na foto, que é a Madel Luz, que inclusive ela não é da saúde, ela é uma socióloga, mas há muitos anos ela vem estudando os sistemas médicos complexos e propôs que isso é uma racionalidade. E aí, desenhadinho ali, então tem que ter uma doutrina, um sistema diagnóstico, um sistema de terapia, uma dinâmica vital, uma morfologia, né, uma forma, para que a partir dessas 5 dimensões contempladas, a gente possa dizer que emerge uma cosmologia, uma cosmovisão daquele sistema médico. Então, só para ilustrar, desculpa. A nossa medicina contemporânea ela tem como cosmologia a física newtoniana. Por isso que a gente diz que uma doença tem uma causa que tem um efeito. Então, se dá um remédio para uma doença. Né? A nossa doutrina é a doutrina da causalidade, da causa e do efeito. Que é o sistema contemporâneo. Mas para, por exemplo, a medicina homeopática, eles partem da cosmologia alquímica. Eles entendem que, enquanto doutrina, que o corpo tem uma força vital. Na medicina tradicional chinesa, por exemplo, a forma de entender o corpo é a partir da teoria dos canais colaterais, o que são esses pontos de acupuntura. A dinâmica vital, né, a fisiologia para a medicina tradicional chinesa, parte dos Zhang Fu, que é o órgão e víscera,
que é baseada na dinâmica do Yin Yang. E a medicina ayurvédica, que é a que a gente vai dar uma estudada agora, é uma racionalidade que parte da cosmologia védica. Tem como doutrina a teoria dos Pancha Mahabhutas, os 5 elementos. A morfologia, ou a forma como o corpo se organiza, são os datos, que a gente vai olhar. E a fisiologia é o que a gente chama de doshas. Então, é uma outra forma de compreender o corpo, as dinâmicas que acontecem no corpo e as formas de curar ou manter a saúde. E como a gente vai falar de Ayurveda, a gente vai estudar Ayurveda. Todas as vezes que a gente vai estudar Ayurveda, a gente faz um mantra, que é esse mantra que eu vou pedir licença para fazer aqui. Om Sri Guru Pyo Namaha Hare Hom Hagariroga Satatana Shaktam Ashesha Kaya Prashtana Shesham Autsukya Moharatidam Jagana Yapurva Vaidyaya Namostu Tasmai Om. O Ayurveda é considerada a ciência mais antiga da saúde. Escrita, ela tem pelo menos 5.000 anos e ela pode datar aí de muito mais, que é dito que o Ayurveda existe desde que existe o ser humano. O Ayurveda ensina que o ser humano é um universo dentro de si mesmo, então ele é composto de corpo, mente e espírito. E a dinâmica entre esses três é o estado da saúde. Então, a saúde ela precisa contemplar da mesma forma e com a mesma validade, com o mesmo peso, corpo, mente e espírito. Ayus, traduzindo meio ao pé da letra, significa vida, e Veda, sabedoria ou conhecimento. Então, a Ayurveda seria o conhecimento da vida, a ciência da longevidade. A primeira datação, os primeiros registros do Ayurveda vêm desses 4 livros aí, que são os 4 Vedas, né? Rig Veda, Atharva Veda, Samaveda e Yajurveda. E no Rig Veda e o Atharva Veda são os dois que principalmente a gente encontra o que a gente chama de Ayurveda. O primeiro, que é o Rig Veda, ele vai falar mais sobre as referências médicas, né? Mais diretamente, sobre cura. E o segundo, que é o Atharva Veda, vai falar mais dos ensinamentos básicos do Ayurveda, que talvez falasse um pouco mais sobre nosso comportamento enquanto pessoa e enquanto sociedade, para impedir que as doenças se manifestem. Mas pensando mais contemporaneamente, né, além desses tratados que são um pouco mais históricos, a gente tem algumas linhas de estudo no Ayurveda. Esses dois aí que estão aí são os dois principais. Um é Atreya Purnavasa e o outro é Sushruta Samhita. Atreya Purnavasa foi do século VII a.C. Ele é atribuído a escrita do principal livro, que é o Charaka Samhita. Samhita significa compêndio, significa livrão, né? Livro texto, digamos assim. Então, escrever os Samhitas foi bastante importante porque, principalmente esse, né, o Charaka Samhita, foi a primeira escrita que tirou a superstição do pensamento racional sobre a cura. Então, ele foi um livro um pouco mais técnico. Então, já não contemplava mais, por exemplo, a astrologia, não contemplava tanto as coisas que a gente pode hoje considerar um pouco mais de metafísicas. Então, era um livro um pouco mais racional sobre a cura. E Sushruta foi o escritor do Sushruta Samhita. Ele foi um grande cirurgião, que muito provavelmente deve ter sido contemporâneo a Atreya Purnavasa. O livro dele, que é o Sushruta Samhita, traz descrições de 125 tipos diferentes de instrumentos e de técnicas cirúrgicas. E até hoje o retalho indiano que foi criado por ele é realizado exatamente da mesma maneira. E o terceiro livro que a gente tem, que é um livro um pouco mais contemporâneo, que data aí da era medieval, então já um pouco mais da nossa época, que é o mais novinho, que deve ter tipo 1.500 anos, é o Astanga Hridaya, que foi escrito, atribui-se a sua escrita a Vagbhata. Vagbhata teria pegado o Charaka Samhita e o Sushruta Samhita e teria simplificado em 3 volumes, que não são pequenos e nem simples, mas tem uma linguagem um pouco mais fácil de compreender, escreveu o Astanga Hridaya. Astanga significa 8 ramos. Asta é 8 em sânscrita.
Eu vou tentar não falar muito sânscrito, mas tem uma base de sânscrito, né? Porque é de onde vem o Ayurveda, então eu vou ter que falar um pouco e vou tentar, na medida do possível, traduzir, digamos assim, o que eu compreendo disso. Então, Astanga são os 8 ramos do Ayurveda. O Ayurveda é dividido em 8 pedaços, em 8 estudos, em 8 linhas, né, para se compreender. A linha principal, que é a que a gente normalmente mais vê, é a Kaya Chikitsa, que é a medicina interna, né, que vai tratar o corpo por dentro, digamos assim, que são os medicamentos, as plantas, enfim. Mas a gente tem Shalya, que não tem aqui no Brasil, né, porque requer um hospital, porque é a parte cirúrgica. O Kaumarabhitra, que é a obstetrícia e pediatria, porque para o Ayurveda a mulher e o filho são estudados juntos, né? Então a mulher ela precisa estar saudável para produzir um filho saudável, então isso tudo é um ramo só, que é o que a gente mais ou menos chamaria de obstetrícia e pediatria, né? Nem obstetrícia, talvez fosse meio que saúde da mulher e pediatria. Os 2 ramos preferidos por todo mundo, né? Que são Rasayana, que é o ramo do rejuvenescimento, e Vadikarana, que é o ramo dos afrodisíacos. Então foi muito por causa disso que o Ayurveda ficou famoso no mundo todo, por isso que é conhecido como ciência da longa vida ou da longevidade. O Bhuta Vidya, que é a parte de psiquiatria. O Shalakya, que é a parte do pescoço, do ombro para cima, né? Seriam as doenças da cabeça e do pescoço. Então estaria aí oftalmo, odonto, otorrino, tudo que mexe do ombro para cima, esse ramo. E o Agada Tantra, que é a parte de toxicologia. Então trabalha muito com venenos e é uma parte que entram também os metais pesados. Então esses são os 8 ramos que o Ayurveda estuda, né? Então é dividido igual a gente tem. A gente não tem vários ramos, tem, sei lá, pediatria, ginecologia, endocrinologia. Então o Ayurveda é dividido em astangas. Qual é a forma de ensino? Né? A primeira forma de ensino é o Guru Shisha Parampara, o Guru Kulam, que era um conhecimento que era passado apenas do guru para o aprendiz. E era aquele aprendiz que ficava morando na casa do guru durante 21 anos, né? Até que o guru achasse que ele estava preparado para ser um acharya, né? Um médico. Mas como a Inglaterra colonizou a Índia e foi uma colonização bastante longa, teve muito da influência do pensamento ocidental dentro da Índia, né? Inclusive para as universidades. Então esse aprendizado do Guru Shisha, ele não desapareceu, inclusive a Vaidya, que foi responsável pela minha formação, a doutora Sonali Shinde, ela também é uma Guru Shisha Parampara, ela tem um ashram, né, lá na Índia, então ela também ensina de médica para aprendiz. Mas hoje em dia a gente já tem o bacharelado em medicina Ayurveda, né, que é o que a gente chama de BMS, que é bacharelado em medicina e cirurgia Ayurveda, que é um curso de formação médica com universidade, com carteira, com jaleco, igualzinho a gente. Tem uma formação mais ou menos de 5 anos e meio, depois tem residência, tudo direitinho. No seu currículo, 80% do que tem lá é medicina Ayurveda e 20% é medicina contemporânea, porque não tem porquê não se utilizar, se aproveitar, óbvio, do conhecimento que o ser humano tem, né? Então, não tem porquê, você está fazendo Ayurveda, você não vai olhar um raio-x, você não vai fazer ultrassonografia, isso não existe, né? A gente tem que aproveitar tudo que o ser humano tem de melhor. E também é uma forma de conseguir conversar com as outras medicinas. Então, hoje, o BMS contempla 80% de Ayurveda e 20% de medicina contemporânea. E o Ayurveda no Brasil, né? No Brasil, a história mais antiga que a gente tem, documentada, a partir dos anos 80. Mas antes disso, com os anos 60, com os hippies, já tinha chegado o yoga, já tinha chegado a Ayurveda, mas ainda era um pouco incipiente e restrito a grupos muito pequenos. Mas a partir dos anos 80, teve um acordo bilateral entre o Brasil e a Índia com a chegada do Vaidya Maharishi Mahesh. E ele trouxe vários Vaidyas para o Brasil para ensinar Ayurveda para brasileiros, para médicos brasileiros e profissionais da saúde brasileiros. Então foram 3 frentes, uma foi no Pernambuco, uma no Goiás e uma em Brasília. A do Goiás foi a que foi a mais, que floriu melhor, né, que deu mais frutos, digamos assim. Inclusive o Dr. Danilo, que até hoje é um médico brasileiro, formado em medicina brasileira, mas que também fez parte desse aprendizado dos vários Vaidyas que chegaram no Brasil. Montaram um hospital de Ayurveda em 1983 em Goiás. Esse hospital existe até hoje. Hoje não é mais um hospital só de Ayurveda.
já tem várias outras disciplinas, né, várias outras práticas sendo proporcionadas nesse hospital, mas tem uma base forte de Ayurveda aí. E no Brasil a gente também já tinha, né, a gente já tem, a gente, né, conseguiu se identificar muito com a Ayurveda, porque a gente também tem medicinas tradicionais aqui dentro do nosso país, com destaque para a medicina indígena e para as afrodiaspóricas, né, que ambas também utilizam plantas em seus diversos preparos, em seus processos de saúde e doença, e também se utilizam de outras coisas que o Ayurveda usa, né? A gente vê benzeduras, a gente vê rezas, coisas outras dentro dessas medicinas tradicionais, tanto indígena quanto afrodiaspórica, e também dentro do Ayurveda. A cosmovisão do Ayurveda, então, a gente não falou que tem que ter 5 dimensões, uma delas é a cosmovisão, que é de onde a gente parte. Essa frase eu tirei do Dr. Ruguet, que é outro médico brasileiro que também é um médico Ayurveda. E ele trabalha no Triângulo Mineiro. Ele é um Brahmani, né? E ele é uma pessoa que vem trazendo com muita força o Ayurveda dentro do SUS. O Ayurveda diz: se você olha uma árvore, ela tem milhares de folhas. Não tem 2 folhas iguais. Se nós somos 7 bilhões de pessoas no mundo, são 7 bilhões de pessoas diferentes. Não tem 2 pessoas iguais. Cada um tem sua natureza. Então a gente entende no Ayurveda que cada pessoa é única. Tem semelhanças? Tem coisas que são parecidas, mas cada pessoa é uma única pessoa e tem que ser tratada dentro da sua singularidade. Então é uma medicina que a gente pode chamar de medicina de precisão, né? Que ela vai exatamente naquela pessoa, para aquela pessoa, não existe um outro contexto. Baseada, né? O Ayurveda ele começa a partir dos 5 grandes elementos, ou dos Panchamahabhutas, que são o ar, o fogo, a terra, a água e o éter, o espaço, o Akasha. Esses 5 grandes elementos, eles não estão só no ser humano, eles estão em todas as coisas. Eles não são exatamente fogo, não é exatamente fogo, né? É mais uma coisa mais qualitativa. Então, qualquer fenômeno que faça transformação, pegue uma coisa e transforme em outra, como que acontece no nosso estômago, quando a gente come uma coisa e o ácido do estômago transforma comida em pedaços pequenos que podem ser aproveitados pelas nossas células, isso é o fogo ou Agni, que é esse poder de mudar o estado de uma coisa. Tudo que é líquido é entendido como água, entende? A terra é tudo aquilo que representa estado sólido. Então esses elementos, eles são muito mais, é uma forma muito mais ampla de compreender o todo. Então o éter se relaciona com a noção de vazio, o ar tem a ver com as ideias, os reflexos, o movimento, a capacidade de mudar rapidamente, tá aí remetendo também as emoções e aos sentimentos. O fogo, essa capacidade que a gente tem de processar e digerir, inclusive as emoções, os sentimentos. Já viu quando você tem uma discussão, você fala, ainda não digeri tudo aquilo que a pessoa me falou? Então tudo isso precisa passar pelo Agni, né, pelo fogo. Jala, que é a água, tem muito a ver com o fluir das emoções, com o fluir da vida, te dá jogo de cintura para lidar com as situações. Então quando você está com pouca água, você está com o elemento água agredido no seu corpo, você fica muito rígido, você não tem jogo de cintura para lidar com as coisas. E a terra vai expressar a nossa estrutura, nosso aterramento. Então o diagnóstico no Ayurveda, ele vai ter que contemplar a compreensão de como esses 5 Mahabhutas, esses Pancha Mahabhutas, estão se comportando no macrocosmos, né? Então, se está calor, se está frio, se está ventoso, e também como isso está se comportando dentro de você. Se você está rígido, se você está muito fluido, se você está muito aérea, tudo isso são formas de compreensão e formas de se fechar um diagnóstico. Então, a saúde física ela vai ter que contemplar a saúde dos doshas, né, que são Vata, Pitta e Kapha, que a gente vai falar um pouquinho, a saúde dos datos, a saúde inteira dos malas, malás, né, que são as nossas excretas, Mutra, Parisha e Sueda, são as nossas excretas, xixi, cocô e suor. Então, para que a gente esteja saudável, as nossas excretas têm que estar saudáveis. E o nosso Agni, né, que é o fogo digestivo. Então, você está lá com seus elementos, seus cavalos, né, puxando cada um para uma direção, seus 5 sentidos, né, captando tudo que acontece do mundo, os olhos, o ouvido, puxando tudo para dentro para que você tenha que digerir tudo aquilo. Né, tudo que você come de fora do mundo para dentro. Mas os sentidos, eles tendem a ir para qualquer lado. Quem é que vai direcionar esses sentidos? É você, né? Você é o cocheiro da sua vida, você é a cocheira da sua vida, que segura as rédeas,
que diz para onde os cavalos têm que ir. Porque você está transportando algo de muito sagrado nesse corpo, né, que é a charrete. Você transporta aí sua alma, você transporta o que é divino. E o que é divino, ele pode ser o seu melhor cocheiro, para que você tenha cada vez mais precisão para ir para o caminho que você realmente quer ir. Essa metáfora daí, dessa imagem com Krishna direcionando os cavalos e Arjuna se preparando para as flechas, que é uma imagem que vem do Mahabharata, é para representar isso, né? Quem é que está guiando a sua vida? São seus sentidos? Você só come porque é gostoso, né? Você só quer falar ou ouvir o que é agradável? Ou você também se permite ouvir coisas que não prestam? Será que você está comendo coisas que são ruins pelo olho? Né? Quem está direcionando os seus sentidos? Para onde você está levando o seu carro? Essa é a pergunta. Então vamos falar um pouquinho da fisiologia, né, do Ayurveda, que é baseada nos doshas. Né? Dosha, literalmente, significa aquilo que tende a desequilíbrio, aquilo que traz adoecimento. Os 3 doshas são Vata, Pitta e Kapha. Cada um desses doshas vai ser responsável por uma parte do nosso funcionamento fisiológico. E cada um deles é formado por uma combinação daqueles 5 grandes elementos, nós chamamos Mahabhutas. Então o Vata, ele é formado de éter e ar. Então, tudo que no nosso corpo tiver espaço, então a boca, dentro da nossa boca a gente tem espaço, então ali tem Vata. Dentro do útero tem espaço, ali tem Vata. Todo espaço dentro da orelha, dentro do nariz, tudo isso é lugar de Vata. E é onde vai ter espaço e onde vai ter ar, né? Pulmão, onde estão indo os movimentos do nosso corpo. Tudo que se movimenta no corpo é regido por Vata. O movimento sanguíneo, o movimento do nosso próprio corpo, o movimento do impulso elétrico do seu sistema nervoso. Tudo isso é regido por Vata. O Pitta, que é formado por fogo e um pouquinho de água, rege as transformações. Tudo que tiver de metabolismo no seu corpo, uma coisa que é transformada em outra, é regido por Pitta. E esse metabolismo ele pode ir do seu estômago, tá lá com ácido clorídrico, ácido corroendo as coisas que vão ser transformadas, né? Diminuídas e transformadas em substâncias aproveitáveis, até o metabolismo que acontece dentro da sua célula, lá dentro da sua mitocôndria, transformando oxigênio em NAD. Sabe aquilo lá que a gente estudou em biologia? Tudo isso é responsabilidade de Pitta. E o Kapha é o que vai te dar a estrutura. E é o que vai te fazer lubrificar, que vai fazer com que tudo isso consiga não chocar. Né? O Kapha vai te dar onde isso tudo acontece. O corpo. E a gente também tem doshas na mente. A gente não tem só os doshas do corpo. A gente fala que são 3 doshas, na verdade são 5 doshas. Que além de Vata, Pitta e Kapha, a gente tem Tamas e Rajas. Rajas são os estados na mente que tendem à ansiedade, à raiva, a acelerações. E o Tamas vai tender mais a depressões, a tristezas, a letargias. Então, o ideal não é nem estar muito no Rajas, nem estar muito no Tamas, mas estar no centro, que é o Sattva, né? Que é o equilíbrio desses 2 doshas da mente. E toda essa combinação de todos esses 5 doshas, né? Do Vata, Pitta, Kapha, Rajas e Tamas, é o que vai formar a sua Prakruti, ou a sua Prakriti, que é tipo mais ou menos como se fosse o seu DNA, né? Porque os doshas eles vão ter proporções únicas em cada pessoa. Então as proporções não são iguais. Tem gente que tem mais Vata, tem gente que vai ter mais Tamas, tem gente que tem mais Kapha. Cada pessoa é uma pessoa. E essas pessoas todas, com essa Prakriti, com essas diversas combinações, animada pela Purusha, né, que é a essência divina, que é essa centelha de Deus. E essa união dessas duas coisas é que faz o infinito, que nós somos. E aí, bom, falar um pouquinho de dosha para não dizer que a gente não está falando, né? O Vata Dosha. Vata Dosha é governado pelo ar e éter, e quando a gente está com ele equilibrado, a gente tem um equilíbrio do corpo todo, né? Principalmente no sistema nervoso, sistema linfático. Mas quando o Vata está dosha, né, que a gente pode dizer isso, gente, quando o Vata está dosha, quando ele está desequilibrado, a gente vai tender a estar mais estressada, ansiosa, com dificuldade para dormir, prisão de ventre, com os movimentos do corpo ou exacerbados ou letárgicos,
vai atender as doenças reumatológicas, doenças degenerativas, tudo isso é degeneração de Vata. E Vata, no dizer do Ayurveda, é responsável por 80 doenças. Então é uma coisa com várias pecinhas, né? Comanda várias coisas no corpo, então ele é normalmente o que tende mais ao desequilíbrio. Então normalmente se você encontra uma pessoa e não sabe exatamente no que mexer primeiro, vai no Vata que você acerta. Vata é a primeira coisa que ele que muitas vezes desorganiza os outros doshas. Porque quando o Vata não permite o movimento de Pitta ou de Kapha, aí Pitta e Kapha tendem a desequilibrar, porque Pitta e Kapha não se movem sem o Vata, né? O Vata é o que domina tudo, o Vata é o que move todo o corpo. O Pitta Dosha, ele vai, quando ele está equilibrado, ele tende a nos dar muita força de vontade, muita coragem, mas quando ele está em desequilíbrio, isso tudo pode se tornar raiva. A gente fica pouco tolerante, a gente fica pouco paciente, né? Pode provocar distúrbios sexuais, e aí tanto para mais quanto para menos. Neurose, paranoia, tudo isso tem muito a ver com o Pitta Dosha em desequilíbrio. Como ele rege o nosso sistema gástrico, digamos assim, né? Nossas transformações, os problemas gástricos, os problemas de pele, os problemas cardiovasculares, hipertensões, diabetes, os problemas no olho, né? Tudo isso são manifestações de desequilíbrio de Pitta Dosha, quando o Pitta está Dosha. E o Kapha é responsável pela nossa estrutura física. Então, quando a gente está com ele Dosha, quando ele está desequilibrado, nosso sistema imunológico vai embora. Aí a gente tende a adoecer, a gente tende a ter ataque nos nossos tecidos. Então, se o Vata é responsável por 80 doenças, o Pitta é responsável por 40 e o Kapha é responsável por 20, né? Porque como o Kapha é estrutura, uma coisa que não é muito móvel, ele tende a dar menos problema. Mas, por outro lado, ele é o que tende a acumular mais. Então, as doenças de excesso, que são a grande maior parte das doenças crônicas da nossa sociedade de hoje, como diabetes, hipertensão, né, obesidade, tudo isso são doenças de Kapha. O Kapha é que tende a acumular. Então, as doenças de excesso são doenças de Kapha. E esses doshas, eles são também localizáveis, né? Então, além de eles estarem no nosso corpo, eles também estão nas horas do dia. Então, das 6 da manhã ou das 6 da tarde, às 10 da manhã ou às 10 da noite, são os horários de Kapha. Então, se você tem um problema de Kapha, é nesse horário que a gente vai tratar. As doenças de Pitta, tornar o Pitta saudável, é mais apropriado no horário de Pitta, que vai ser no horário que o sol está quente, no horário máximo do metabolismo, que é das 10 às 2 da manhã. E à noite também, que é o horário que o nosso corpo precisa para fazer o metabolismo secundário funcionar. Então, se o metabolismo do dia é um metabolismo mais digestivo, digamos assim, né, do corpo mais digerir aquilo que você come, seja pelo olho, pelo nariz, pela boca, o metabolismo da noite ele vai fazer a parte celular. Então, a gente tem que estar dormindo para que o metabolismo celular esteja ativado e a gente esteja fazendo as transformações de Pitta dentro da célula. E os horários de Vata são os horários entre a manhã e a tarde, né, entre a tarde e a noite, que são das 2 da manhã às 6 da manhã, das 2 da tarde às 6 da tarde. Então, Vata sempre rege as coisas que estão em movimento. No nosso corpo também, a gente vai ter localização. Então, a parte de cima do corpo, da costela para cima, é morada de Kapha. Pode observar que onde é que estão os órgãos mais molhados, melecados e lambrequentos. Né? O pulmão é melecado, boca é melecada, o cérebro é melecado, tudo isso tem Kapha pra caramba. O Pitta tende a estar no meio do corpo, que é onde está o nosso metabolismo grandão, né? Fígado, pâncreas, estômago, tá todo mundo aí no meio do corpo. E o Vata na parte de baixo, que é para poder eliminar as coisas que precisam sair, que é onde vai estar o movimento, né? É o intestino, é onde vão estar as coisas que precisam se mover. Inclusive, nosso movimento também. E na idade, né, no desenvolvimento humano também, tende a ser do mesmo jeito. Kapha, Pitta, Vata. Kapha é início, você vê que as crianças são mais gordinhas, elas são mais fofinhas, né? Elas tendem a doenças de excesso, de melecas e pneumonias e coisas que acontecem mais na infância. Depois, mais ou menos ali dos 20 aos 50 anos, a gente está no horário de Pitta, na idade Pitta da vida, na etapa Pitta da vida, que é a etapa que a gente está para trabalhar, para agir, para estudar, para fazer as coisas acontecerem. E depois vem a idade Vata da vida, que é uma idade mais mental, que é quando a gente já tem conhecimento, sabedoria, né? Onde a gente já está ali pronto para passar para frente.
Depois a gente também, a gente estava estudando a fisiologia, que são os doshas. Os datos são a morfologia do corpo, né? Como é que o corpo se estrutura. E é mal e porcamente traduzido como tecidos. Datos são traduzidos como tecidos, mas não é exatamente tecido, né? A gente tem 7 dados. O rasa-dacto, que é o tecido plasmático, que eu prefiro chamar de interstício celular, né? Que ele tem a função de nutrir os outros. Então, primeiro você precisa nutrir o rasa para que todos os outros possam ser alimentados. Primeiro tem que chegar nesse interstício para depois chegar nos outros sistemas. Então, ele é o primeiro que a gente precisa cuidar sempre. Daí vem o ractadato, que é o que a gente chama de parte vermelha do sangue, que vai oxigenar, que vai transportar para os outros tecidos e órgãos vitais. Depois vem o mamsa, que é o tecido muscular, né, o que promove movimento para as articulações, que é o que dá a força física do corpo, a estrutura do corpo. Né? Mamsa significa literalmente carne, então é a nossa carne. O medadato, que é o que a gente mais ou menos pode comparar com o adiposo, então seria a lubrificação, é onde está o óleo do nosso corpo, né? O astidato, que é o tecido ósseo, ou estrutura mais carbônica, digamos assim, né? O madhyadato, que é o tecido nervoso, que é onde vão estar a condução das informações, a condução dos impulsos, a parte elétrica, os choques do corpo, né? A parte elétrica é o madhyadato. E o shukra, ou átava, shukra é mais para os homens, átava é mais para as mulheres, que é o nosso tecido reprodutivo. Que é quando todos os outros... E eles funcionam em escadinha. Um tem que estar bom para funcionar o próximo, que vem depois dele, para funcionar o próximo que vem depois dele. Então, primeiro de todos, você tem que nutrir o rasa, até se você quiser chegar no shukra. Tem que passar pelo rasa, pelo rakta, pelo manja, pelo meda, pelo ashta, pelo maja, para chegar no shukra. E quando todos eles estão funcionando equilibrados, eles promovem o que a gente chama de ojas, ou imunidade. Então, todos os dados estando funcionando bem, a gente tem imunidade. E os dados são exatamente onde os doshas atuam. Então, quando o dosha está desequilibrado, ele vai destruir os dados. Então, é por isso que a gente precisa cuidar dos doshas, para que os dados estejam funcionando bem. E a outra parte importante, que é o Agni. E aí, essa parte eu gosto de ler mesmo. Se o nosso corpo é um templo, no centro dele está a chama do altar para Agni Deva, o deus do fogo, que tem o poder de purificar tudo aquilo que toca. A força, luz e calor dessa chama dependem das oferendas que fazemos e de quanto nos esforçamos para mantê-la acesa. E isso é mais do que uma metáfora, galera. O Agni, que é o nosso fogo digestivo, ele realmente tem as qualidades de uma fogueira. Ele é quente, aromático, seco, penetrante e leve. Com o líquido frio ele se apaga, com alimento em excesso ele é abafado, se está forte demais termina rápido e reduz tudo a cinzas. É a inteligência que separa e seleciona o que vem do mundo, separando o que vale e nos nutre do que deve ser eliminado. Essa é a função do Agni. Ele é uma inteligência, ele é uma deidade. Para os Vedas, o Agni é uma deidade, ele realmente recebe oferendas. Porque ele é o que vai separar aquilo que é bom e que serve para nós daquilo que precisa ser eliminado. Então, muito da terapêutica do Ayurveda é baseada em melhorar o Agni. Porque sem o Agni estar bom, nada funciona. E se você melhora o Agni, muitas vezes você melhora todo o sistema. Agni Deva, Namastê, Namaha. E aí são as Dravigunas, são as qualidades, a terapêutica, digamos assim, né? O sistema de cura. Ele vai ser baseado na fitoterapia, né, que a gente chama de Draviguna, mas a diferença da Draviguna da medicina contemporânea, da nossa medicina para a medicina Ayurveda, é que na nossa medicina a gente prescreve uma erva para uma patologia. Então, assim, você tá... a pessoa tem diabetes, então tem que tomar chá de pata de vaca. Não importa quem é a pessoa, não importa que diabetes é, não importa de onde vem essa diabetes, não importa nada, só importa você pata de vaca. E a fitoterapia Ayurveda não é assim. Cada pessoa vai adoecer de formas diferentes, por motivos diferentes, com lugares diferentes do corpo. E aí, que a gente chama de gunas, né? São qualidades diferentes. E essas gunas diferentes, elas vão pedir tratamentos diferentes.
Então, as gunas elas vão estar relacionadas ao sabor, que a gente chama de rasa, a potência, que a gente chama de viria, a uma ação específica, então cada erva tem uma ação específica. Alecrim tem tropismo pela cabeça. Isso é uma coisa específica do alecrim. Se você tomar um chá de alecrim, ele vai para a sua cabeça. A planta sabe para onde ela tem que ir dentro de você. O corpo sabe para onde que tem que direcionar. Depois da digestão, tem um segundo sabor, digamos assim, que é o que a gente chama de uma segunda ação, é o vipaka. E cada erva tem o seu karma, né, a sua ação terapêutica específica. Então, existem algumas diferenças bem importantes entre a terapêutica ayurveda e a terapêutica brasileira, né, da terapia ocidental em geral, e que precisam ser muito observadas. Não é simplesmente, a pessoa tem colesterol alto no gugulu. Que pessoa é essa? Por que gugulu? Que horas vai tomar esse gugulu? É no horário da manhã ou é no horário da tarde? É antes do almoço, durante o almoço ou depois do almoço? Sabe? Para cada pessoa, é uma pessoa, cada pessoa é um mundo. Aí a gente cai nos sabores, eu falei ali atrás, a Ayurveda pressupõe, né, que existam 6 sabores, que são formados pelas combinações, de novo, daqueles 5 pancha mahabhutas. Lembra que formam os doshas? Eles também vão formar os sabores, que é a partir desses sabores que a gente vai tratar os doshas. Então, o sabor madura é o sabor doce, né? Ele é formado por terra mais água, e ele é responsável por aumentar a nutrição. O sabor amla, que é ácido, ele é formado por terra com fogo. Então, se a pessoa está com desequilíbrio de terra, você não vai dar uma coisa que já tem terra. Você não vai dar mais ácido para essa pessoa. Se a pessoa já tem fogo demais no corpo, você vai tirar a alimentação dela, o ácido, porque ela já tem fogo. Ou se a gente está numa época do ano que tem muito fogo, você vai diminuir o ácido. Você vai colocar outras coisas. O salgado, ele vai ser formado por água com fogo. O salgado é um sabor que ele retém água. Então, ele traz uma letargia. Então, se a pessoa já está meio triste, está down, está, né, para baixo, está tendendo a depressão, você vai diminuir o consumo de lavanda, de salgado na alimentação dessa pessoa. Porque ela vai tender a piorar. O catu é picante, que é formado por ar e fogo. Tikta, ou amargo, que é o sabor mais vata de todos, né? Que ele é formado por ar e espaço. Ele é muito purificador, ele é muito encontrado nos alcaloides, né? Planta que tem alcaloide, são plantas bem vata. E o último sabor, que é o kachaya, é o sabor adstringente, que é esse que trava, né, na nossa boca, que são os taninos. Além do Ayurveda em si, né, como o conhecimento védico é um contínuo de coisas, existem várias disciplinas védicas que podem e que são utilizadas junto com a terapêutica Ayurveda, como o yoga, que é uma terapêutica que a gente vê muito corpo, a gente acha muito que é as posições, os asanas, mas o yoga é toda uma forma de compreensão, toda uma filosofia de compreensão de como que a gente atinge estados mais evoluídos da nossa mente, do nosso corpo, do nosso templo, né, que é o nosso eu. E o Ayurveda, por outro lado, trabalha na manutenção da saúde desse eu para que você possa atingir esse estado de yoga. A mantra terapia ou vibraturgia, né, que a gente sabe que o som interfere na matéria. Os pranayamas, que são os exercícios respiratórios, é o controle do prana dentro do nosso corpo, que a gente pode atingir o sistema simpático e parasimpático a partir da respiração. Kaya Chikitsa, ou tratamentos internos, tratamento do corpo, Kaya é corpo, né? Draviguna, que eu falei agora há pouco, que é a terapêutica farmacológica, né, das plantas em Ayurveda. O Jyotisha, que é a astrologia védica, que sim, no tratamento ayurvédico se considera o Jyotisha. E o Vastu Shastra, que a gente conhece muito como Feng Shui, o Feng Shui, que é a disposição das coisas no ambiente, o quanto que a disposição das coisas no ambiente interfere na nossa vida. O quanto que morar num lugar que tem muito espaço, muito acacho, o teto é muito alto, tem muita luz, entra muito vento, o quanto que isso pode deixar uma pessoa mais vateada do que essa pessoa já é. Né? Então, talvez o ideal fosse diminuir, ter toda a amplidão ao redor dessa pessoa, diminuir, trazer ela para um lugar mais aterrado, para também diminuir esse vata. Então, tudo isso é levado em consideração. São várias disciplinas, né, como estão a imagem dos 5 Pandavas, né, os irmãos Arjuna e os seus irmãos.
e como que cada um tem uma função e que juntos eles fazem com que o reino seja um reino de paz. E aí, para que a gente tenha paz, a gente precisa ter comportamentos de paz, né? São as rotinas que são famosas do Ayurveda, que a gente chama de Dinacharya, ou rotina diária, e Ritulacharya, ou rotinas sazonais. E elas são baseadas no Trayopastamba, que são os 3 pezinhos que o Matheus Macedo, que é o primeiro Vaidya, né, o primeiro médico que foi formado no BMS, o primeiro médico formado em Ayurveda no Brasil, que foi formado na Índia, né, o primeiro médico brasileiro formado na medicina Ayurveda. Ele diz que são 4 pezinhos, né? Um deles o Ahara, que é a nutrição, tudo aquilo que a gente se alimenta, tudo aquilo que a gente come, ou tudo aquilo que a gente traz do mundo externo para o mundo interno. Nidra, ou Nidra, que é o nosso sono. Então, existe dentro da Ayurveda toda uma importância terapêutica no sono. E o Brahmacharya, que é a rotina do Brahma, né, ou a conservação de energia no corpo, a forma como a gente se comporta, que é isso que o Matheus divide em 2, que é o movimento inteligente e o silêncio. O corpo precisa se nutrir também de movimento. E silêncio, que é a nossa forma primeva. A gente aqui bota um monte de outras coisas em cima. Idealmente, o Dinacharya é acordar antes do sol nascer. Aí você vai fazer sua higiene no banheiro, escovar dente, fazer xixi, tudo isso. Olear o seu corpo. Fazer uma prática de movimento, que pode ser qualquer prática, sair correndo, ou tomar um banho de mar, nadar numa piscina, fazer yoga, sei lá, movimento. Depois aí você vai suar bastante, né? Então junto com o óleo que tira toda aquela toxina do seu corpo, você toma banho, elimina todas as toxinas de vez, pratica seu momento de recolhimento, de silêncio, de meditação, de oração, e depois você vai se alimentar. É para todo mundo viver assim? Não, né? Primeiro porque todo mundo é muita gente. Depois porque a gente vive num mundo contemporâneo, onde talvez não seja possível fazer tudo isso todos os dias certinho. Mas o ideal é tentar que a nossa vida seja o mais aproximada possível do Dinacharya. Como que é mais possível estar próximo desse Dinacharya no mundo real? A gente tentar alinhar o nosso relógio do dia ao relógio do Ayurveda, ao relógio cósmico. Né? No horário de Kapha, a gente faz as coisas que são mais Kapha. No horário de Pitta, que é quando o Agni está forte, é que a gente vai comer a nossa maior refeição. No horário de Vata, é o horário que a gente vai executar as nossas tarefas, colocar as coisas para acontecer, criar. Entende? Quanto mais a gente conseguir fazer com que o nosso relógio do dia, né, nossa vida contemporânea, esteja alinhada ao relógio cósmico, mais provável a gente estar em estado de saúde, menos provável a gente desenvolver doenças. A gente vai ver isso tudo com calma. É só uma pincelada muito geral. E aí, por exemplo, das 10 às 14 horas é horário de Pitta, né? Então o sol tá quente, nosso Agni tá quente, nosso fogo tá quente, então é a melhor hora para comer. Aí você pode estimular seu Agni, né? Por exemplo, não tô com tanta fome, então vou tomar um chá de gengibre que vai me dar fome para eu poder comer bastante, né? Comer bem, né? Comer o tanto que eu preciso comer no horário certo. Mas isso só se você tiver com fome, porque se você não está com fome, você não deve comer. Você só deve comer quando você está com fome. E aí você deve esperar estar com fome para comer direito. Em vez de ficar beliscando um monte de besteira, é melhor não comer nada, já que não está com fome, porque quando a gente está com fome, a gente não está com fome de. Se você está com fome de alguma coisa, não é fome. Quando você está com fome, você está com fome, você come pedra. Então tem que esperar estar com fome para comer. Essa é a ideia. E se você não está com fome, não deve comer. E a gente também tem o Ritulacharya, que são as rotinas sazonais, né? Que durante as estações, nosso corpo vai sofrer pressões diferentes. Então, no entendimento da Ayurveda, a gente deve se preparar para quando a estação vai chegar. Então, o primeiro passo para você fazer as mudanças sazonais é observar que estação está vindo e quais são as pressões daquela estação, para observar como é que se comporta o seu corpo dentro do seu clima. Inverno em Salvador não é o mesmo inverno de Belo Horizonte, que não são o mesmo inverno da Patagônia, que também não vai ter o mesmo verão que tem na Arábia Saudita. Então, cada lugar tem pressões diferentes e seu corpo vai responder às pressões do seu lugar de formas diferentes. E aí você precisa compreender qual é o seu lugar, quais são o seu clima, a sua pressão, para saber como é que se comporta o seu corpo no seu clima. Por exemplo, a gente está indo para o outono agora. A gente está em pleno verão em Salvador, o verão mais quente do planeta Terra em Salvador.
E estamos indo pro verão. Então, pro outono, perdão. O verão, ele é quente, ele é ácido, ele é oleoso, é o reinado do fogo, né, da água. Aqui na Bahia, principalmente, então o verão tende a úmido, né? A gente tem chuva no verão, a gente não percebe porque é muito calor, mas a gente chove bem no nosso verão. Então a gente vai estar com esses dois elementos sobrando aí na atmosfera, né, no mundo. Então, esses elementos no nosso corpo, eles vão fazer acnes, inflamações, inchaços, vai deixar a galera mais irritada. As pessoas não são muito pacientes no verão. Quanto mais chega para o final do verão, mais calor tá, menos pacientes as pessoas estão. Então, no verão, a gente tem que procurar fazer atividade ao ar livre, para refrescar. A gente tem que pegar os sabores que vão refrescar, o amargo, o doce, que são sabores de refrescância, o adstringente, para diminuir o líquido no corpo, já que tem líquido demais lá fora. Nosso acne vai ficar meio bosta, né? Vai ficar um acne fraco, então a gente tem que privilegiar alimentos que sejam com digestão rápida, nada de ficar comendo coisas pesadas, né? No verão não é uma boa hora para comer uma rabada, não é uma boa hora para comer uma, sei lá, mocofato, né? A gente precisa estar comendo aquilo que o corpo consegue digerir. Se a gente está com acne meio ruim, a gente vai privilegiar coisas que têm uma digestão mais rápida. No outono, por outro lado, o começo do outono ele mais, a gente vai estar com aquele excesso de calor que a gente trouxe do verão. E aí quando vem o vento, que o outono ele tende a ser mais ventoso. Ele é mais seco, então chove menos, mas ele move mais. Então ele tem mais aspereza. E aí ele vai ser o reinado do ar e do éter, é o reinado de Vata. No começo do inverno, no outono, quando começa esse vento, a gente está com aquele calor todo no corpo, a gente tende a ter mais agravamento ainda de Vata. Então vai tender a coceira, a caspa, as emoções vão ficar instáveis. Já no frio, quando está chegando já no inverno, que aí já é outra mudança, a gente vai estar chegando no tempo do frio, da secura, e aí nosso acne já está bem mais forte. A gente está preparado para comer bem, é hora de tomar sopa, é hora de tomar mingau, é hora de comer coisas que nutrem, né? Usar o salgado, o doce, o azedo, que são sabores que vão te aquecer, que vão te hidratar. Então são pressões diferentes e você precisa agir sobre o seu corpo com formas diferentes. E a gente pode lançar mão dessas formas para viver em mais harmonia. Então, nessa mudança verão-outono, prefiro alimentos mais encorpados, os frutos da estação, comer a comida enquanto ela está quentinha. Vamos tirar a comida gelada aos pouquinhos, a gente vai tirando os açaí da vida, né? Priorizando mais as comidas mais quentinhas que vão te trazer o aquecimento que você vai precisar para o inverno. Vamos evitar os alimentos crus, que são mais do verão, né? A salada de frutas, essas coisas são muito mais do verão. No outono você tem que tomar sopa, mingau, cremes, né? Como é que você sabe que você está ficando agravado, que você está tendo um mau sinal, né? Um sinal de que sua saúde não está tão legal? Quando começa a ficar com as articulações crocantes, começa a ter prisão de ventre, mãos e pés frios, excesso de pensamentos ordenados. Tudo isso são agravamentos de Vata, são agravamentos que são esperados para o outono se você não cuida do seu Vata no outono. E a gente tem dois órgãos principais que perdem atenção, que são os rins e a bexiga. Também os ossos e os dentes. Então são órgãos alvo para a gente ter problemas durante o outono. Tudo isso que eu tô falando não é da minha cabeça, né? A gente tem comprovação científica para todas essas coisas do Ayurveda, né? Todo esse material já está disponível na BVS, que é a Biblioteca Virtual de Saúde. Ela tem uma aba só para as MTCI, né? Que são as medicinas tradicionais complementares integrativas. E dentro dessa aba a gente encontra muitas publicações sobre a Ayurveda. Então, sim, é uma medicina que tem comprovação científica, sim, tem evidência, tem estudo científico. A gente tem o CABzinho aqui no Brasil, que é o Consórcio Acadêmico Brasileiro de Saúde Integrativa. Dentro do CABzinho a gente tem o Comitê de Ayurveda, então quem quiser estudar mais, compreender ou ir até lá para pesquisar, tem o Comitê de Ayurveda no site do CABzinho. As universidades já vêm fazendo convênios com a Índia, financiados pelo Ayush, que é o Ministério da Saúde de Ayurveda, né? Que na Índia tem dois ministérios da saúde, um é da saúde contemporânea e outro é o Ayush. A de Ayurveda, Y de Yoga, U de Unani, S de Siddha e H de Homeopatia. Então, eles têm dois ministérios da saúde. E esse Ayush, ele tanto financia quanto ele também nos ajuda. Durante a pandemia, eles divulgaram para o mundo todo as diretrizes de tratamento padrão em Ayurveda e elas foram muito eficientes para tratamento de Covid dos indianos e das pessoas que utilizaram delas nos outros lugares do mundo. E aí eu deixo uma frase.
de Henri Poincaré. Duvidar de tudo ou crer em tudo. Essas são duas soluções igualmente cômodas, porque tanto uma quanto outra nos dispensam de refletir. Referenciais aí para quem precisar. Gratidão sempre. Om Shanti 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 Hare Om Sri Grupyo Namaha Hare Om.